Fala galera, meu nome é Matheus e eu espero que vocês estejam todos bem, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o NTP. Mas antes da gente começar, eu já queria pedir o seu like para você se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo com todos os seus amigos. A gente vai começar o vídeo de hoje contando uma pequena história, a história do fuso horário. Até o fim do século XIX, o conceito de horário era algo extremamente local. Isso porque o acerto nos ponteiros era feito de acordo com o alinhamento do Sol e mudava de cidade em cidade. O que não era um problema para a maioria das pessoas, porque os únicos afetados com isso naquela época eram as pessoas que viajavam mais, como os comerciantes, que eram obrigados a acertar os seus relógios a cada cidade em que passavam, para adequar o seu relógio com o horário daquela cidade. Com o passar do tempo e a expansão das estradas de ferro nos Estados Unidos foi ganhando força, as pessoas começaram a viajar mais frequentemente, porque agora era muito mais fácil você ir de um ponto até outro num curto período de tempo. Isso gerou dois problemas para o sistema ferroviário daquela época. O primeiro problema foi a questão dos horários, onde aquelas pessoas que viajavam mais frequentemente perdiam seus trens, muitas vezes o trem não passava, ou elas tinham que esperar muito tempo na estação de trem para vir o próximo trem. O outro problema gerado foi a questão da segurança. Com essa bagunça de horários, poderia ocorrer de dois trens estarem passando na mesma linha, no mesmo horário, só que em sentidos opostos, causando um acidente. Só para vocês terem ideia, nos Estados Unidos daquela época existiam cerca de 100 fusos horários diferentes. Imagina quão complexo era você projetar um sistema ferroviário que estivesse bem alinhado com todos esses 100 fusos horários diferentes. Porém, do outro lado do Atlântico, na Grã-Bretanha já tinham visto essa necessidade de adequar todos os países dentro de um fuso horário só, que foi adotado em 1855. Esse novo sistema ele deveria englobar todos os países da Bretanha, que é a Inglaterra, o País de Gales e a Escócia. Com isso, nasceu o primeiro fuso horário universal, que foi definido pelo Observatório de Greenwich, que já fazia pesquisas de astronomia desde 1675. Pouco tempo depois de 1855, mais especificamente em 1878, o engenheiro e inventor Sir Ford Fleming propôs um sistema universal de fuso horário. Ele que curiosamente tinha perdido um trem por causa de confusões nos horários das cidades. A ideia era que, como o dia tem 24 horas, o mundo fosse dividido em 24 fusos horários diferentes, onde cada hora representasse um fuso. A sugestão proposta por Fleming despertou interesse no mundo todo, principalmente daqueles países que tinham problemas de fusos horários, como nos Estados Unidos, que desde a implementação do sistema proposto por Fleming, deixou de ter os 100 fusos horários diferentes e passou a ter apenas 4. Assim como era importante naquela época, hoje, com a internet, a gente também tem que garantir a hora certa nos nossos dispositivos de rede. Isso porque a exatidão no relógio do equipamento ela garante um bom funcionamento e a segurança das aplicações. O problema que a gente tem é que os relógios dos computadores eles estão longe de serem exatos, de modo que eles se atrasam ou se adiantam com bastante facilidade. Para resolver isso, foi necessário desenvolver um protocolo que garantisse a hora certa nesses dispositivos. Essa foi a grande motivação para o desenvolvimento do NTP, ou Network Time Protocol. Apenas para a gente reforçar a importância do NTP, a gente já mencionou essa situação algumas vezes aqui no canal, onde a gente tem o caso de uma fraude eletrônica e a justiça solicita ao provedor de internet que identifique o usuário que recebeu o endereço IP específico em uma data e hora determinada. Imagine que por alguma inconsistência nos relógios dos nossos equipamentos, uma pessoa seja acusada de forma errada. É por isso que é mais um motivo que a gente tem que garantir a hora certa nos nossos equipamentos. E nesse ponto o NTP é o nosso melhor amigo, já que ele vai garantir para a gente a hora certa nos nossos equipamentos de rede e de quebra garante um bom funcionamento e a segurança das nossas aplicações.
e ainda por cima evita que a gente tenha problemas com a justiça. Bom, agora eu vou explicar o funcionamento do NTP. Para isso, se liga nessa imagem aqui do lado. Como você pode ver aqui, o NTP ele forma topologia hierárquica que é dividida em camadas ou estratos, que vão de 0 até 16. Esse extrato 0 aqui, ele não faz parte da rede de servidores do NTP, mas ele representa a referência primária de tempo, já que geralmente esses carinhas aqui, eles são os relógios atômicos e os relógios do GPS. Já o extrato 16, ele indica que o servidor ele não está operante, beleza? O extrato 0 aqui, que ele é a nossa referência de tempo, ele fornece o tempo correto para o extrato 1, que por sua vez fornece a referência de tempo para o extrato 2, que fornece para o extrato 3 e assim por diante. O NTP aqui, ele é simultaneamente um servidor e client ao mesmo tempo. E isso é ilustrado muito bem por essa figura aqui do lado. De forma geral, quanto mais perto o nosso equipamento estiver da raiz ou do extrato 0, mais exato vai ser o relógio do nosso equipamento. O extrato ou a camada é a principal métrica que o NTP utiliza para poder definir qual servidor NTP ele vai escolher para fornecer o tempo para ele. Então, se a gente tiver aqui um equipamento que ele está conectado em um servidor de extrato 1 e conectado também a um servidor de extrato 2, o nosso servidor de extrato 1 vai ser definido como o servidor que vai fornecer as informações de tempo para o nosso equipamento. Caso esse servidor de extrato 1 fique inativo por alguma manutenção, o nosso equipamento vai utilizar a referência de tempo do servidor da camada 2 e assim que o nosso servidor de camada 1 voltar à atividade, o nosso dispositivo de rede vai torná-lo o servidor NTP principal para fornecer as informações de tempo para o nosso equipamento. Porém, galera, só para a gente ressaltar, a diferença na exatidão do relógio de um servidor de extrato 1 para um servidor de extrato 2, ela não é tão expressiva assim. O que realmente você deve levar em consideração no momento de um projeto é a carga que esses servidores vão receber dos NTPs client. Como uma boa prática, é sempre bom a gente configurar um NTP client em todos os nossos equipamentos da nossa rede, para que eles tenham o tempo correto no momento da sua inicialização ou no momento da gente coletar algum log dele. Vale lembrar, galera, que existem diversos servidores NTPs públicos por aí, mas é sempre bom a gente também trazer alguns servidores NTP centralizados dentro da nossa rede. Com isso, a gente tem eles como fonte de tempo e, além disso, a gente ajuda a diminuir a carga dos servidores NTPs públicos. Os principais servidores NTPs públicos aqui do Brasil pertencem ao NTP-BR, que foi uma conjuntiva entre o NIC-BR e o Observatório Nacional. Esses servidores do NIC-BR, eles estão diretamente conectados aos relógios atômicos do Observatório Nacional. Com isso, esses servidores do NIC são considerados servidores de extrato 1. E você pode utilizá-los como servidores NTP da sua rede, já que eles são públicos. Você pega lá 2 ou 3 equipamentos na sua topologia e utiliza eles um NTP client conectando aos servidores do NIC para fazer essa referência de tempo. Com essa referência de tempo já feita, você também pode habilitar um NTP Server nesses dispositivos da sua rede. E eles vão servir então como servidores NTP para todos os outros equipamentos da sua topologia. Com isso, os seus equipamentos, ao invés de buscarem referência de tempo no servidor do NIC, que está na internet e é público, ele faz essa busca de referência de tempo nos seus equipamentos que você centralizou na sua rede. E para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer uma configuração na topologia da Morcego Telecom. A topologia que eu separei hoje, ela está bastante simples, tá? A gente só tem 2 roteadores que vão ser roteadores MikroTik. O MikroTik está na nossa borda aqui e ele vai ser um NTP Client com o servidor do NTP-BR. E também ele vai atuar como o NTP Server da nossa topologia. Isso significa então que a nossa borda vai fazer conexões com o NTP
de servidores externos, como o client nesse caso, e todo o resto dos equipamentos da nossa rede interna vão utilizar esse MikroTik como NTP Server. O Router OS ele suporta as configurações tanto de NTP Client como NTP Server. Porém, por padrão, a gente só tem habilitado ali o NTP Client. Para a gente habilitar a função de NTP Server dentro do Router OS ou do MikroTik, como você preferir, a gente precisa baixar um packet extra que vem lá no site da MikroTik e a gente coloca na nossa RB. Vamos demonstrar isso? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu MikroTik aberto, eu não fiz nenhuma configuração inicial nele, tá? Apenas coloquei um hostname e habilitei o ROM para eu ter acesso. E aqui as configurações dele são bastante simples. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma VLAN, que ela vai ser a VLAN responsável da conexão entre o nosso NTP Server e o NTP Client. Então VLAN 51 Ether 1. Vou adicionar um endereço IP nessa VLAN. Vou botar aqui o 10.10.0.1/30 na VLAN 51. Provavelmente agora eu já tenho conexão com o nosso NTP Client, então ping 10.10.02 com source o 10.10.0.1. Beleza, a comunicação entre o nosso NTP Server da nossa topologia e o nosso NTP Client da nossa topologia tá ok. Agora vamos tratar da interface WAN do nosso roteador. Eu estou recebendo um DHCP Server da nossa operadora, então eu vou habilitar um DHCP Client na interface 1 para eu receber endereço IP da nossa operadora aqui. Tá? O nosso cenário é bastante simples. Perceba que eu recebi o endereço IP 192.168.15.11. Vamos testar a conexão com a internet, então ping 8.8.8. A gente já tem conexão com a internet aí. Para a gente habilitar o client NTP nesse roteador aqui, lembrando que ele vai ser o client NTP dos servidores do NTP-BR. Para isso, a gente vai vir aqui em System, SNTP Client e vamos habilitar o NTP Client nesse roteador. A gente vai clicar aqui em Enable. Aqui no primeiro e no segundo NTP Server, a gente vai buscar os endereços IP que a gente vai definir aqui. A gente vai buscar esses endereços IP no site do NTP-BR, que ele define para a gente quais endereços IP ou quais nomes de domínio a gente tem que colocar lá. Eu vou definir pelo endereço IP para a gente não precisar ficar configurando servidor DNS, esse tipo de coisa. Então eu vou voltar aqui no nosso roteador MikroTik e vou colocar o primeiro endereço IP aqui. Vou voltar no NTP-BR, pegar o secundário e vou colocar lá o nosso MikroTik para aplicar. Acho que está faltando espaço aqui, beleza. Apliquei. Perceba que a gente já tem um servidor NTP ativo, que o último update veio desse servidor. E a hora aqui em cima, como você pode ver, 2:01, está batendo com o horário que a gente tem no nosso computador. Beleza, finalizamos as configurações de NTP Client. Agora a gente vai habilitar nesse MikroTik aqui as funções de NTP Server. Para isso a gente volta aqui no site da MikroTik. E agora vocês têm que prestar atenção na seguinte coisa. A versão da nossa router board ela é 6.47.1. Então você tem que garantir que a versão do extra packet que você vai fazer o download seja da mesma versão que está lá na sua RB. Como a gente está na 6.47.1, eu vou baixar o extra packet dessa. Faço o download. Eu já estou dentro da pasta que eu baixei lá da MikroTik, então você baixa o arquivo, descompacta ele e entra dentro da pasta dele. Aqui dentro da pasta dele vai ter um arquivo chamado NTP 6.47.1, que é a versão da nossa MikroTik. A gente vai pegar esse arquivo e jogar para dentro da nossa RB. Feito isso, basta a gente vir aqui em System e fazer o reboot.
Note que a gente não tem a função ainda de NTP Server. Vamos ver após o reboot do nosso equipamento. De volta aqui na nossa RB, a gente vai vir aqui em System novamente. Note que onde a gente tinha SNTP Client, agora apareceu NTP Server e NTP Client. O NTP Client está configurado da forma como a gente deixou. E o NTP Server, basta a gente vir aqui e habilita a função de NTP Server dentro da nossa MikroTik. Agora, basta a gente vir no nosso roteador lá embaixo, da nossa topologia, em System, e habilitar o NTP Client nele. Lembre-se que eu já configurei o endereço IP, 10.10.02, já passei a VLAN, tá? Então basta agora a gente configurar o NTP Client nessa RB. A gente vai vir aqui em Enable, e ao contrário do que a gente fez no roteador de borda, aqui a gente tem que colocar o IP do servidor NTP da nossa rede, que no caso é o 10.10.02, que no caso é o 10.10.01. Basta a gente aplicar e perceba que a gente já recebeu informações do NTP Server aqui, ó, Active Server 10.10.1, e o último update veio dele. Lembrando que você pode adicionar aqui um secundário se você habilitar dentro da sua rede. Se a gente vir aqui em Time, já note que o horário é 2h14, que bate com o horário aqui do nosso computador. Bom, galera, o que eu tinha para passar no vídeo de hoje é apenas isso. Se você gostou, curta, compartilhe com todos os seus amigos, se inscreve no canal, coloca aqui o sininho para você receber notificação toda vez que a gente enviar vídeo. E é claro, se ficou alguma dúvida, coloca aqui no comentário que eu vou tentar responder o mais rápido possível, e é nóis!